Com patrimônio declarado de R$1.800.000, Ricardo Barros comprou em 2014 metade de um terreno no valor de R$56 milhões em Marialva, no Paraná. O ministro da Saúde, o Ricardo Barros. Em 2015, já como deputado, ele apoiou em requerimento a liberação de R$450 milhões da União para a construção de uma estrada de 32 quilômetros que passa a 3 quilômetros desse terreno. A informação foi divulgada hoje numa matéria ampla, capa do jornal Folha de São Paulo. Por meio da assessoria, o Ricardo Barros alegou o uso aí de um empréstimo de R$13 milhões de uma empresa. Enfim, ele tentou justificar essa questão. Mas é mais um escândalo. Ô, Andreas, eu vou com você, envolvendo o ministro do governo Temer, né? Como é que você acha que fica essa situação? Porque o terreno caro, em R$56 milhões. Patrick, eu acho coerente o ministro da Saúde cuidando da saúde do seu patrimônio. Nada novo. É isso aí. Vai, Madureira. Não, é inacreditável. Os políticos brasileiros apresentam declarações de renda, declarações de bens que são verdadeiras obras de ficção. Porque dá vontade até de abrir uma espécie de deputado e senador esperança, uma campanha para arrecadar fundos para os nossos pobres homens públicos. Mas quando você vai ver o cotidiano deles, a vida, aonde eles moram, aonde eles comem, aonde eles vão passar as suas férias, você vê que uma coisa não bate com outra, né? Mas quando eles vão apresentar as declarações de bens, eles são os pobres miseráveis, só faltam pedir Bolsa Família, entrar para Minha Casa Minha Vida. Eu acho que a Receita Federal devia fazer um pente fino nessas declarações e ver se isso bate com a realidade, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a Receita Federal americana, ela fica inclusive vendo as revistas, essas revistas aí de personalidades, de famosos, comparando com as declarações de renda das mesmas pessoas, para ver se as joias, se os iates, se os carros, tudo corresponde ao que foi declarado ao Tesouro, à Receita Federal Americana. Aqui no Brasil é inacreditável, você vê, de repente ele aparece com um terreno desse valor. Quer dizer, aqui a mulher de César não basta ser desonesta, ela ainda faz questão de mostrar que é desonesta. Vera, e aí, vocês não é, Vera? O oeste do Paraná é um lugar pródigo nesse tipo de escândalo e em clãs políticos ali que se perpetuam. O clã Barros é um deles. O ministro Ricardo Barros já foi secretário de Estado, já foi deputado federal em muitos mandatos. A mulher dele é vice-governadora, já foi prefeito. Já foi prefeito, o irmão foi prefeito. Eles compraram um terreno, ele em sociedade com uns amigos, e imediatamente apresentaram uma emenda ao orçamento para destinar dinheiro para construir o quê? Uma rodovia que corte o terreno e valorize o terreno. Quer dizer, é só no Brasil, né? Esse tipo de advocacia administrativa, usando o mandato para se beneficiar e para oferir aumento patrimonial, sendo que você já não tem um patrimônio que justifique a compra do terreno antes dele se valorizar, é uma aberração brasileira. Aí o que ele diz? Ele diz que vendeu, que usou um empréstimo do sócio dele no terreno para pagar o que ele não poderia pagar pela declaração de bens dele. Aí ele diz que vendeu de volta para esse sócio à parte. Só que o terreno ainda tem uma dívida. E ele diz que ele não vai pagar nada porque é o sócio que tem que pagar. E o sócio não se manifesta. Aí a emenda não saiu e o DENIT usou verbas próprias para construir a tal rodovia. O terreno foi loteado, virou vários loteamentos e deve ter gente ganhando muito dinheiro à custa dessa especulação imobiliária, tendo a Câmara dos Deputados como despachante, como corretora de imóveis. Ô, Vera, é lamentável, diga. O governo Temer se manifestou a respeito ou ainda não? Só o Ricardo Barros, nessa explicação para lá de esquisita e bissexta, que tem uma empresa que vira outra, que paga para outra, que fica devendo para uma, ou seja, deu uma explicação totalmente enrolada. O presidente Michel Temer não se manifestou, mas ele parece que cansou de entrar nas bolas divididas dos ministros dele, né? Porque é pelo menos uma por dia. Desde o Gedel no Lavi, o Lavi parece agora um Minha Casa Minha Vida perto desse terreno, né? Do valor. Mas ele cansou de um modo curioso, né, Vera? Cansou mantendo o ministro, né? Porque se eu numa situação dessa me canso de alguma coisa, eu resolvo, eu tiro.
né? Ele cansou, mas acomoda, né? Vamos Exato. passar um final de semana. A gente vai chegar no final de semana, já estamos entrando nele, né? Com essa crise migrando, evidentemente, pro Palácio do Planalto, quando não poderia se o governo tivesse estancado ela hoje, imediatamente. Você veja que o governo começou a semana mais ou menos bem, né? Terminou a semana passada colhendo ali uma melhora na economia de alguns dados, conseguiu indicar o Alexandre de Moraes sem que isso fosse muito controverso a princípio, mas aí veio o episódio do Moreira Franco, indiciamento dos caciques do PMDB ontem, esse caso do Ricardo Barros hoje, crise na segurança no Espírito Santo sem que haja um ministro da Justiça titular no cargo. Então o governo termina nas cordas de novo, parece que é onde ele gosta de estar, né? E alguma novidade sobre o nome do novo ministro da Justiça? Nada, só vai aprovar, só vai apresentar o nome depois da sabatina do nosso embarcado. Embarcado. Mas vejam só, que absurdo. O Brasil vivendo uma enorme crise na área de segurança, no meio de toda essa crise que a gente está vivendo, né? E você tem realmente o cargo de ministro da Justiça vago, aguardando a sabatina do Alexandre de Moraes. Isso é inacreditável. Sendo que não realmente, tem necessidade, a falta, né, senhores? de noção. Digamos que por absurdo, por absurdo ele fosse rejeitado no Senado. Não vai acontecer, nunca aconteceu. Essas sabatinas não são sérias. Ainda assim, ele poderia ser nomeado de novo ministro da Justiça, não precisaria ficar, né? Licenciado do cargo. É uma coisa totalmente desnecessária e que corrói ainda mais a imagem do governo num momento de uma crise institucional bem grave.